corrigir o exercício. Primeira questão. Escreva a fração da parte colorida. Bom, a primeira questão só quer apenas a fração que corresponde à parte colorida. A gente tem que lembrar, né, que a fração ela tem numerador e ela apresenta também denominador. Aqui, nesse caso, numerador é aquilo que eu desejo, aquilo que se está querendo representar. E o denominador é a quantidade total de partes, certo? É como que se o numerador fosse o que eu quero e o denominador fosse o que eu tenho. Então, letra A parte colorida é esta. Certo? Então, eu quero 1. E eu tenho quantas partes aqui? 2. Então, letra A, 1/2. B, a parte colorida são 3. Então, eu quero 3. Mas isso aqui tem 4. Então, vai ser 3 sobre 4. 3/4. C, parte colorida tem 1, 2, 3, 4. Isso é o que eu quero. Mas eu tenho não somente parte colorida. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, 4 nonos. D, parte colorida é 2. 2. Mas eu tenho 5 partes. Letra E, parte colorida é só 1. Aí eu tenho 4 partes. E o F, 2 partes coloridas. Mas eu tenho 4 partes. Pronto. Esta é a representação da fração da parte colorida. A questão 2 já quer o contrário, que é a parte que não é colorida. Certo? Vê que na 1 era colorida, a que se queria representar, e agora é o contrário. Aqui é a parte não colorida, nesse caso é 1, porém eu tenho 2 partes. Certo? Eu percebo que por coincidência a letra A acabou sendo a mesma fração. O B, a parte não colorida é uma só, porém isso aqui está repartido em 4 partes. Então é 1/4. Veja que o B do outro foi diferente, foi 3/4, porque eu tenho mais partes coloridas do que não coloridas, certo? A quantidade de partes é a mesma. C, a parte não colorida é 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o que eu quero, porém eu tenho aqui 9. Comparado com a letra C do anterior, foi menos partes coloridas, aí deu 4 nonos, aqui já deu 5 nonos. Aqui 3. Só que eu tenho aqui um total de 5 partes no total. Certo? Então, 3/5. Ok. A letra E aqui, a parte não colorida é 3. Porém, eu tenho 4 partes. E o F, a parte não colorida é 2. Porém, eu tenho 4 partes. Aqui eu noto que o F dessa deu igual ao F da outra, certo? A3, completa a tabela. A fração aqui é 2/5, 4/7,
Aqui eu não sei qual é a fração. 5 nonos. 2 quintos. Quem é numerador? Numerador é 2. 4 sétimos. Numerador é 4. 5 nonos. Numerador é 5. Denominador. Denominador aqui é 5. Aqui é 7. E aqui a fração nesse caso, se o numerador é 3 e o denominador é 8, então aqui é 3 oitavos. Fácil essa. Essa daqui é só saber os termos da fração. Quarta questão, escrever como se lê ou indica a fração. Aqui a gente percebe que da letra A até D, a gente vai escrever como se lê de maneira adequada, certo? E aqui é como se deve representar a fração. Porque existe a leitura que é até utilizado no dia a dia, que é utilizando a palavra sobre, certo? 4 sobre 5. A maneira correta é 4. A gente até viu. Aqui é 4 quintos. O denominador é 5, então quintos. Aqui, quando tem 100, utiliza a palavra centésimo. Então aqui é 7 centésimos. Agora, 11, 12, 13, a gente utiliza a palavra avos. Aqui nesse caso vai ficar 11, 15, avos. Aqui é 7. 7, no caso, será sétimo. Então, aqui vai ser 6 sétimos. Ok. É assim que a gente lê as frações de maneira adequada. Certo? Agora, o E está a leitura. Eu vou agora representar o contrário. Fração. 9 vai ser numerador. Milésimo. Milésimo é 1000. 1000 vai ser denominador. Aqui, 7 trintaavos. 7 numerador. O numerador a gente lê igual a como se lê qualquer número. De forma cadernal. 30 avos. 30 avos, avos mesmo, é utilizado aqui na questão de divisão, denominador, certo? G, 5 sextos. Então, 5 sextos. H, 9 décimos. Décimo vem de 10. Então, 9 sobre 10. 9 décimos. Pronto. Esse também foi fácil. A questão 5 diz o seguinte. Observando as figuras abaixo, responda. Pronto. Está aqui. Figura 1. Figura 2. Figura 3. Represente com uma única fração a parte pintada. Olha, todos eles estão pintados. Na figura 1, como é que ia ser a fração? A figura 1 temos 4 partes pintadas e temos 4 partes no total. Então, para a figura 1, isso aqui é 4 quartos. A figura 2 também. 4 partes pintadas e 4 partes no total. A figura 3 também está desse formato. Daí, eu tenho aqui 3 frações que é um para cada tipo, certo? E eu percebo que essas 3 figuras são figuras separadas. Como é que eu vou representar em uma única fração? Para representar numa única fração, o numerador é o que eu quero. Eu quero, nesse caso, todas as partes pintadas. Então, eu tenho 4 partes pintadas em cada um. Nesse caso, o numerador é o que eu quero. Neste caso aqui, dá 12 partes pintadas. Porém, eu não posso dizer que há também 12 partes no total. Porque se essas figuras fossem uma só, e essa uma só, que como a gente já viu, fração é a parte
de um todo, em que esse todo foi separado de maneira igual. Essas três figuras não eram uma só, certo? Para poder ser separado. São três figuras. E cada figura tem uma quantidade. Nesse caso, 12 é a parte pintada, que é o que eu quero, certo? Mas eu tenho em cada figura apenas 4 partes, certo? Isso aqui é o que eu tenho por figura, ok? O 12 é o que eu tenho, é o que eu quero no total de partes pintadas, certo? Nesse caso aqui, o que eu quero acaba sendo superior ao que eu tenho em cada um, certo? Porque esse 4 é o que eu tenho em cada figura. B. A fração única da parte pintada das figuras tem outra maneira de ser representada? Tem. Nesse caso aqui, tem outra maneira. Se sim, qual é a outra maneira de representação? Olha, tem a maneira fracionária, que é essa maneira aqui, que é em forma de fração, mas tem a maneira de divisão. Porque 4 partes no total, sendo que foram pintadas todas elas, significa dizer que aqui é 1. Certo? Aqui é 1 em todos eles. Então, uma segunda maneira de representar é dividir 12 por 4. Isso aqui dá 3. Esta é uma segunda maneira. É representar em forma de número inteiro.